A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, no céu glorioso de glórias, através da sua morte de cruz, para que o aceita como único suficiente Salvador da sua vida, tenha o direito de ter a salvação eterna, que é tudo na vida. A Ele hoje sempre e eternamente toda honra, toda glória e todo louvor. Você não apareceu apenas para ser contado, você apareceu para contar alguma coisa. Você nasceu para contar algo sobre você. Histórias, testemunhos, se você serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é sob vivência. Você não pode ser apenas o telespectador do mundo, mas também criar a sua própria história. Para abençoar o mundo, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Você tem elementos de vida para você contar um testemunho, para edificar e abençoar o mundo. Para o mundo ouvir aquilo que você tem para contar, que vai trazer transformação na vida das pessoas. Então você não nasceu apenas para ser contado, mas para contar alguma coisa. Você não é apenas um dos 8 bilhões de habitantes que existe na Terra, que está aí, vivendo na Terra, mas não tem nada para contar, mas que você seja um agente de transformação, de edificação, através de testemunhos, através de uma história de vida que vai trazer transformação e mudança no mundo, sobre a sua pessoa, a sua vida. Se você serve a Deus, Deus criará situações na sua vida, situações de bênção, através de uma missão de vida que Ele tem contigo para te abençoar. E você vai contar a história, o testemunho, o mundo vai precisar ouvir o que você tem, a história que você passou, como Deus te abençoou, para o nome de Deus ser glorificado através da tua vida e o mundo ser abençoado, em segundo lugar, através da tua vida, mas em primeiro lugar, através do poder de Deus, que vem agir, se você serve a Deus, na sua vida. Glória a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, que é meu livro de regra de fé e vida, que se encontra em Neemias, capítulo 2, verso 17, diz assim a Santa Palavra do Senhor: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Neemias estava a 2.400 quilômetros de Jerusalém, no reinado do rei Artaxerxes, quando seus amigos dizem que a cidade de Jerusalém estava danificada, estava acabada, em fase de destruição, ele se comove, ele faz uma oração linda a Deus e ele sai do reinado do rei Artaxerxes e viaja até Jerusalém para, através do poder de Deus. Neemias estava a 2.400 quilômetros de Jerusalém. Quando seus amigos contam a história, o estado que Jerusalém se encontrava, Neemias se entristece, ele se comove, porque ele amava a cidade de seus pais. Ele faz uma linda oração a Deus. Ele conversa com Deus na oração. E ele vai depois falar com o rei, para o rei o liberar, para ele ir para Jerusalém, a cidade de seus pais. Ele estava triste. Neemias era um homem de Deus, um homem de oração, e o rei amava muito Neemias. O rei libera Neemias, mas antes de liberar Neemias, ele faz uma pergunta: quando você volta? É porque Neemias era um homem querido, um amado, servo de Deus, em outro país, em outro reinado. O rei libera Neemias, mas pergunta quando ele volta. Então, quando o rei libera Neemias, Neemias viaja 2.400 quilômetros para Jerusalém. Mas não foi fácil para ele reconstruir os muros da cidade. Ele encontrou opositores como Sanbalat, Tobias e o Árabico. Eles fizeram de tudo para Neemias não reconstruir os muros da cidade. Mas Deus era com Neemias. E Deus o abençoou. E Neemias reconstruiu os muros da cidade. E eles comemoravam Neemias e aqueles que, junto com Neemias, trabalharam para construir os muros. Praticamente quase 10 dias de comemoração. E Neemias teve um testemunho para contar, uma história para contar. Como você também. Você não pode ver apenas ser uma pessoa que está andando pela terra, em direção a lugares, ambientes. Você precisa ser uma pessoa que tenha testemunho para contar. Em primeiro lugar, com intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus gera testemunho, gera milagres na vida. E Deus permitindo você também construir a sua história sobre coisas boas que você venha fazer na vida. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus no livro de Neemias. No livro de Neemias, capítulo 6, verso 15, diz assim a Santa Palavra do Senhor: Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês,
de Eliú e 50 dias, Neemias edifica os muros de Jerusalém. Isso é maravilhoso. A cidade de seus pais, onde seus pais foram enterrados lá. Glória a Deus. Vamos ler aqui também, no livro de Neemias, no capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, verso 16, diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quem reconstruiu os muros de Jerusalém? Deus, usando Neemias, com seu poder, para Neemias construir os muros. Todos os inimigos que vieram contra Neemias caíram por terra. E os muros de Jerusalém foram reconstruídos. A cidade estava reconstruída. A cidade de Jerusalém estava reconstruída. Neemias, que orou a Deus, e Deus abençoou para ele reconstruir os muros da cidade, ela estava construída. E aquelas pessoas que viram aquilo ali, temeram a Deus. Glória a Deus. Vamos ler novamente. Quero repetir aqui o verso de Neemias 6,16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, os inimigos de Neemias, todos os povos, em geral, que haviam em redor de nós, aqueles que se levantaram contra Neemias, temeram, eles ficaram com medo, algo profundo, um medo profundo dentro deles, e abateram-se. Não foi só medo, foi abatimento. Glória a Deus. Eu creio de espírito, de alma, dos inimigos de Neemias. Muito em seus próprios olhos, eles estavam vendo que Jerusalém foi reconstruída, que as suas ações para impedir Neemias, o ajuntamento deles, os inimigos de Neemias, as suas ações para impedir Neemias de reconstruir os muros, caiu por terra, porque Deus é fiel. Deus era na vida de Neemias, aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus, o Deus de Neemias, fizera esta obra. Neemias reconhece que foi Deus que fez a obra, foi Deus que abençoou. A honra e a glória de Deus. Glória a Deus. Aqui Neemias dá essa linda declaração, que foi Deus que fez. Neemias foi apenas o servo do Senhor que Deus utilizou para reconstruir os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Então Neemias foi usado por Deus. Ele reconstruiu os muros. E nada pôde impedir o agir de Deus na vida de Neemias. E o nome do seu Deus foi glorificado. Então aqui Neemias, ele tem uma história, um testemunho em primeiro lugar para contar, que vem edificar vidas e pessoas, como está aqui na Bíblia Sagrada. Jerusalém foi reconstruída através do poder de Deus na vida de Neemias. Quando Deus é na vida de alguém e Deus tem um projeto na vida de alguém, nada e ninguém pode impedir. O inferno não impede, porque Deus quebra toda a ação do inimigo, do maligno do inferno. O ser humano mal intencionado não impede. A oração contrária cai por terra, porque nem nada e ninguém influencia Deus. Deus não recebe a oração contrária. Deus não recebe desejo contrário. E tudo o que venha destruir, a se levantar sobre um servo do Senhor, uma serva, sobre o que Deus quer agir com ele na terra, sobre o querer e a vontade de Deus na sua vida, será derribado, será abatido, será destruído. Porque Deus abençoará essa pessoa e Deus vai fazer toda a sua vontade. E os opositores, os enganadores, aqueles que se levantaram contra Neemias, como aqueles que se levantam contra você, vão ser abatidos e, dependendo da sua situação, destruídos. Porque Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Jerusalém foi reconstrói a cidade de Jerusalém através do poder de Deus na sua vida. E Neemias tem um lindo testemunho de vida, como o livro de Neemias na Bíblia Sagrada, porque Deus era na vida de Neemias. Sobre o tema desse vídeo que eu estou fazendo aqui, esse vídeo de conhecimento que eu estou trazendo, com o tema Você não nasceu, não apareceu apenas para ser contado, mas contar alguma coisa, aqui revela que você pode contar, sim, um testemunho na sua vida sobre algo grande que você venha fazer. Coisas grandes só são feitas quando Deus é na vida de alguém. Nada além disso pode ser grande. Até aqueles que não servem a Deus, que constroem algo que aparentemente é grande, foi Deus que colocou dentro dele a semente para tal coisa ser construída. Mas a honra e a glória de Deus. Todo ser humano nessa terra que venha construir algo foi porque Deus permitiu, e a honra e a glória de Deus. Mas quando alguém serve a Deus,
ele é reconhecido, os seus atos, como ato de grandeza, porque Deus é na vida daquela pessoa, porque é Deus quem faz. Pessoas que não servem a Deus fazem coisas grandes, mas porque Deus permite fazer. Mas quando alguém serve a Deus, é uma coisa muito acima de grande sobre aqueles que fazem algo que aparentemente aos nossos olhos é grande. Então você tem algo para contar, um testemunho para dizer. A sua pessoa por si só o fato de você estar calado, em silêncio, é como se você estivesse falando, porque existe notoriedade sobre a sua pessoa. Existe uma fixação de olhos sobre a sua pessoa. Pensamentos sobre quem você é. Porque Deus é na tua vida. Glória a Deus. Quando Deus é na vida de alguém, a pessoa é um agente de transformação. Glória a Deus. Os opositores vêm, como Sanbalat, Tobias e o Árabico, vieram contra Neemias. Mas Deus é na vida de Neemias. E Deus fez toda a sua vontade na vida de Neemias. E os muros de Jerusalém foram reconstruídos. O rei Artaxerxes não podia impedir. Sanbalat, Tobias e o Árabico não podia impedir. O inferno não podia impedir. Nada poderia impedir. Porque quando Deus quer fazer algo, Deus faz. E é feito e nada impede. Porque Deus é o Criador, o dono de tudo. É Ele que manda, é Ele que dá ordem. Glória a Deus. E Deus usa Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias comemora mais de 8 dias de festa. Ele foi abençoado, glória a Deus. Ele teve as lutas, sim, o desconforto, mas depois chegou o conforto, chegou a comemoração e veio o testemunho e o nome de Deus, do Senhor Deus maravilhoso, Pai Santo e Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, foi glorificado na vida de Neemias. E Neemias não é apenas uma pessoa que observava o mundo, que contava as coisas do mundo, mas ele contou a sua própria história sobre aquilo que Deus fez na vida dele, para o nome de Deus. Quando alguém tem um testemunho para contar, uma história para edificar vidas, ele não está extraindo através da vivência de outras pessoas, através da vida de outras pessoas, mas ele está extraindo através de um poço profundo, interno dentro dele, de todo o conhecimento que ele adquiriu na vida, toda a experiência que ele teve com Deus em primeiro lugar e sobre a sua vida vivida. Ele extrai dentro de si, como se fosse um poço profundo de conhecimento, de experiência, de coisas boas que ele vai extraindo dentro de si e vai colocando para fora para o mundo ser abençoado, contando uma linda e abençoada história e o nome do seu Deus ser glorificado. Ele não vive sobre a reciclagem das pessoas, que vivem vidas erradas, que são vidas de ações baixas e não são vidas que vivem sobre elevação, sobre crescimento, sobre coisas boas que levam para um próximo nível, que levam a um tamanho maior, um aumento de vida. Mas você vivem em situações de crescimento. Isso é importante. Tem pessoas que não vivem um aumento de vida, porque ela não tem um testemunho, não tem experiência para contar. Mas quem tem experiência com Deus, tem vivência com Deus, sempre tem algo para contar. E não apenas uma pessoa que observa a história dos outros, que escuta, que ouve, que tenta reciclar aquilo ali e trazer para si. Mas também tem a sua própria história, o seu próprio testemunho para ser contado. Não é uma pessoa que vive apenas para ser contado na terra, como apenas mais um ser humano que nasceu, que está andando pelo mundo, passeando pelo mundo, pisando no planeta Terra. Mas sim alguém que veio a vida para fazer algo de bom na terra, para deixar um legado de vida para a sua casa, sua família, para a humanidade, através da sua vivência na terra. Glória a Deus. Isso é importante na vida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, antes de ele morrer na cruz do Calvário, ele preparou os discípulos. E os discípulos aprenderam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os discípulos que se viram a Jesus, quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele sobe aos céus, nas minhas palavras, naturalmente falando, ele era Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus vivo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados através da sua morte e cruz. Jesus deixa o seu legado. A vida é mais sobre ir do que ficar. E os discípulos, que eram servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregaram o Evangelho pelo mundo, onde se estendeu até hoje a nós. E nós aprendemos o Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servimos a Deus, somos temente a Deus. E iremos deixar uma semente na terra para abençoar o mundo, que é um legado de vida. Isso é poderoso, é maravilhoso. Não é viver apenas para ser contado na terra, mas para contar o seu próprio testemunho, falar do Evangelho de Cristo, falar da sua experiência com Deus, da sua vivência com Deus, para edificar e abençoar vidas na terra. Isso é legado de vida, isso é bênção. Quando você conta algo, um testemunho, você desbloqueia a mente das pessoas.
se abre a mente delas, pensamentos são desbloqueados, dúvidas, elas caem por terra, os medos saem. Há transformação, há crescimento na vida das pessoas. Você reformula opiniões erradas, transformando e levando a um alinhamento sobre opiniões certas. Você destrói as narrativas mentirosas que vêm destruindo o mundo, que não edifica, mas o seu testemunho eleva as pessoas que estão ao seu redor. Você está reformulando os ambientes, você está reformulando mentes através do poder de Deus na sua vida, desbloqueando olhares, pensamentos, corações que estavam travados sobre a mentira e o engano que estavam permanecendo sobre o mundo. Você traz uma reciclagem, uma renovação na vida das pessoas. Vidas são renovadas. Pessoas que viviam em balanço são recicladas. Em balanço são aquelas pessoas que não sabem o caminho que é seguir. Aí vem uma reciclagem sobre a sua pessoa. Uma reciclagem de transformação para ver uma vida abençoada, uma nova vida. Porque ouviu a tua história, o teu testemunho, aquilo que você contou, que Deus fez contigo, que Deus abençoou, que te levou para um ambiente de bênção, de milagre, de vitória, de realização e de sucesso na sua vida. Então, quando você conta a sua vivência de vida, a sua vivência abençoada, automaticamente o ouvinte daquilo que está ouvindo, que você está transmitindo para ele, ele tem um desbloqueio dentro de si. Esse desbloqueio é na mente, é um desbloqueio no coração, é desbloqueio nos seus sentidos. Tudo aquilo que ele ouviu que era errado vai ser minado, destruído, e a verdade, as coisas boas vão entrar no seu coração, no seu íntimo, e você vai ser um agente inspirador através do poder da sua vida. Assim, querendo Deus, ele pode te usar como uma pessoa que vai trazer influência no mundo para abençoar o mundo através do poder de Deus na sua vida. Assim como Deus foi com Neemias, como foi com Moisés, com Davi, com José, como os discípulos, serve nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus usou homens e mulheres como nós, glória a Deus, para fazer o seu querer, a sua vontade na terra, para abençoar o mundo. E Deus também pode te usar. Se você não serve a Deus, venha servir a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dobra o joelho na sua casa, vá numa igreja, pede perdão a Deus pelos seus pecados. Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai entrar em você. Ele vai te orientar, te guiar para abençoar aqui a tua vida na terra. Deus vai abençoar você e sua família. E a salvação não vai ser apenas para você. Deus também vai salvar a tua casa e sua família. A palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus, se creres, serás salvo tu e tua casa. E Deus irá te abençoar. E você irá contar mais testemunhos de vida. Você vem contar algo, você constrói pontes seguras. Você quebra ciclos geracionais de percepções, narrativas destruidoras, erradas. Você quebra esses ciclos que está sobre gerações e você traz sobre essa geração que você está presente a verdade que liberta, que cura, que abençoa através do poder de Deus na sua vida. E você age dessa forma não com força, mas com a luz que está em você, através do poder de Deus que está na tua vida. Você traz claridão sobre a escuridão. As gerações que estavam sob escuridão, você traz clareza, você traz luz, e essa luz iluminará as gerações que estão vindo através da geração que está agora sobre você. E você cria pontes, como eu falei, pontes poderosas, pontes seguras sobre as pessoas, aliando em verdade uma com as outras e destruindo toda a mentira que foi lançada sobre gerações com obscuridade para destruir as famílias, as pessoas. Mas o seu testemunho de vida, algo que você traz para contar, é algo transformador, inovador. Você vai contar uma verdade que aconteceu com você. Você vai contar como Deus andou contigo, como Deus te abençoou, sobre um tal testemunho que você vivenciou, vai vivenciar na sua vida. E o nome do seu Deus vai ser glorificado. Isso é bom, é maravilhoso, porque transforma a sua cidade, a sua vida, o meio ambiente, sua casa, aonde você vive. E o nome do seu Deus é glorificado, porque você traz verdade e quebra ciclos de narrativas, de mentiras que foram colocadas, lançadas em gerações que passaram anos em desequilíbrio e destruição sobre aquilo que ouviram, que viram, que era errado, que não era verdade, que não tinha clareza, que não tinha verdade. Mas você é a pessoa que Deus vai usar
através da sua intimidade com Deus, para trazer clareza, trazer verdade e destruir esse ciclo geracional errado, mas para abençoar essa geração que você está vivendo, que irá abençoar também gerações futuras que possam vir sobre essa geração que você está vivendo. Tudo isso através de um testemunho, através de algo que você está contando. As pessoas verão, sentirão, ouvirão, irão criar pensamentos, imaginarão e colocarão em prática aquilo que você falou, ouviu, porque foi Deus que fez, foi Deus que te usou. Assim como Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém, que aqueles homens ficaram temerosos, ficaram com medos, abatidos. Eles sabiam que Deus era de Neemias. E Neemias declarou que foi o Senhor Deus que fez essa obra. Então, quando você conta o testemunho, algo que Deus fez contigo, Deus te usou. Mas foi Ele que fez para o nome de Deus ser glorificado e ser poderoso. Você conta o testemunho seu, quando você conta algo que você vivenciou na sua vida, algo que Deus fez na sua vida, que gerou um testemunho, que é uma linda, abençoada história de Deus na sua vida, você está trazendo compreensão sobre aqueles que buscam entender as coisas e buscam compreensão, mas vivem desnorteados, sem compreensão sobre as suas vidas e sobre o que eles vivem. Não é questão de você ser melhor, é você trazer clareza sobre ele, abençoar as suas vidas, porque você vivenciou, você passou, você sentiu os momentos de conforto, e isso vai fortalecer aqueles que vão ouvir algo que você tem a contar para as suas vidas, para transformar as vidas deles. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Você vai extrair de dentro de você tudo o que você aprendeu, na dor, no desconforto, no conforto. Você também vai falar dos momentos de alegria, do momento de vitória, do momento de bênção. Você vai falar do início até o fim da história e de mais história que você vem a contar. Porque quando você serve a Deus, você não tem apenas um testemunho, mas você vai ter situações que você vai aprender vários testemunhos, histórias de vida para contar, através do poder de Deus, de transformação, de libertação, de cura, de milagres, de vitórias, de superação, através de Deus pegar tu pelas tuas mãos, segurar você pelas suas mãos e no momento difícil estar contigo, te livrando todo mal, cuidando de você, tratando de você, sua família, te abençoando. E tudo isso vai contar em um lindo testemunho para as pessoas ouvirem. E aquelas que buscam a clareza, encontrará clareza e verdade através do que você irá transmitir para elas. Aquelas que estão desnorteadas sobre a vida, que estão sem rumo, sem orientação, que estão com as mentes bloqueadas, que estão com os olhos fechados, você vai deslacrar os olhos dessa pessoa, você vai tirar os tampões dos ouvidos, você vai arrancar o desbloqueio da mente, glória a Deus, e você vai abrir o coração dessas pessoas, você vai fazer um desbloqueio geral nessas pessoas, e elas vão ouvir o que Deus fez na tua vida. O nome de Deus será glorificado e elas serão transformadas, acreditando e entendendo o que Deus faz, porque Ele faz, Ele é fiel, porque você tem algo para contar. Você não vê o mundo apenas para andar pelo mundo, apenas para viver o mundo. Você veio para viver aquilo que Deus tem com você aqui na terra, que vai abençoar a sua vida, a sua família e vidas que estão aguardando para ouvir aquilo que você tem para contar para elas. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus opera milagres, maravilhas. Ele tem o controle das nossas vidas. Ele nos leva sempre para o caminho de bênção, de milagre, vitória, porque Ele é Deus. Quando você conta algo com testemunho, Deus usa você para despertar as pessoas sobre a vida, o que é bom, o que é necessário para se viver, para ter a salvação da alma através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Para quem pede perdão pelos seus pecados, o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. Também o testemunho mostra que você tem uma vida abençoada, que você passa por lutas, mas Deus está com você nas lutas. E quando você conta isso a alguém, você desperta alguém que vivia em confusão. E onde tinha desordem, onde tinha confusão, vai haver transformação, mudança de vida, salvação da alma, vida nova, transformação, não apenas para aquela pessoa que está ouvindo o teu testemunho, mas para mais pessoas que irão ouvir o teu testemunho através daquela pessoa. E aquela pessoa também que possa vir ter um testemunho de vida, ela vai contar algo que irá transformar o mundo. Tudo isso também através, em primeiro lugar, sempre através do poder de Deus que opera na sua vida
e através daquilo que você vivenciou, que você está contando, sobre o que Deus permitiu você passar, para o nome do seu Deus ser glorificado na sua vida. Isso é muito importante. Você não nasceu apenas para ser contado, mas para contar alguma coisa, contar o testemunho. Então venha servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para você contar coisas boas sobre a sua história de vida, para transformar a vida, pessoas, lugares, ambientes, países. Onde o caos opera, vai ser um ambiente de milagre. Onde está a desordem, vai haver ordem. Onde era um ambiente que não tem vitória, um ambiente destrutivo, será um ambiente de vitória, de transformação. E o nome do seu Deus é glorificado através disso, glória a Deus, porque isso é maravilhoso, glória a Deus. Você irá alimentar a vida das pessoas através do seu conhecimento daquilo que você vivenciou com Deus. Você irá trazer claridade, uma nova visão de mundo na vida das pessoas, sobre o que é o mundo, o que é a realidade. Um despertar profundo, íntimo, na mente, no coração, na alma e no espírito dessas pessoas, através do poder de Deus na sua vida. Deus usará você como um agente transformador de vidas, de ambiente, de países, porque Deus é poderoso, é Ele quem faz. Glória a Deus. Assim como José se tornou um governador do Egito, e Deus honrou José, mas antes José passou por anos de luta e sofrimento, mas ele adquiriu intimidade com Deus, experiência com Deus na luta, no seu sofrimento, e ele se tornou governador do Egito. Deus o abençoou, e hoje lemos o livro, a história de José, que está no livro de Gênesis, no capítulo 37. Então Deus abençoou José, Ele também te abençoa. E a vida de José nos edifica a servir a Deus. Nos mostra que Deus opera milagres e maravilhas, assim como Ele operou na vida de José, de seus irmãos, e do país, que José foi governador do seu país, e Ele faz também nossas vidas. Você conta algo, você apenas não traz ideias, não traz respostas, você eleva os ambientes, você eleva os lugares para um novo patamar, para um patamar melhor. E você vai levar também as pessoas que fazem parte daqueles ambientes com muita paz, aprendizado de vida, conhecimento, uma transformação íntima na vida dessas pessoas, que será mostrado sobre os ambientes, sua casa, onde elas vivem. As pessoas vão ver a transformação na vida dessas pessoas, que serão transformadas pelo Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas suas vidas. E através, em segundo lugar, do tema que eu estou trazendo, através do testemunho que você contou, a história que você contou, porque você veio para contar algo. Nós aprendemos observando, eu aprendo observando. A palavra do Senhor Deus diz que Salomão ele observava os animais, a natureza. Salomão aprendia observando. E nós também aprendemos observando. A observação é um poder. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Eu já falei sobre isso, pregando a palavra de Deus nas igrejas. A observação, ela é poder. Há poder na observação. Então, quando você observa alguém falando, que é algo de bom, que Deus fez na vida daquela pessoa, que você absorve aquilo, que transfere para o seu íntimo, que vem para a sua mente e seu coração, que arranca todo desbloqueio de tudo aquilo que você aprendeu de forma geracional, porque as pessoas aprendem coisas através de gerações, tudo aquilo que você aprendeu de errado, os ambientes que você vive, isso vai ser tirado de você. Porque você pode ver uma ferida que precisa ser cicatrizada através da verdade. Então essa verdade que é a palavra de Deus, que é como uma espada de 2 gumes que vai na medula da alma, que entre nós, como diz a palavra do Senhor, e traz transformação, nas minhas palavras aqui, você será cicatrizado. Porque as pessoas que vivem em desordem, que vivem na ilusão da mentira, que vivem na obscuridade daquilo que eles acreditam que é verdade sem ser verdade, ele vive uma ferida, porque ele nunca vai chegar a um ambiente pleno de paz, de alegria. Ele não vai chegar a um ambiente de crescimento, transformação, porque ele vive sob mentira, sobre aquilo que eles contaram. E isso muitas vezes as pessoas recebem através de gerações que também receberam essas informações erradas. Mas Deus vai te usar para arrancar isso aí, para acabar com isso aí, para discernir, para minar, para destravar, para abrir a porta da verdade sobre a vida dessas pessoas, que irá transferir também para os seus parentes, que são geracionais, e irá transformar a vida deles, através de algo que você contou, sobre um testemunho que você vivenciou, e o que Deus fez na tua vida. Isso é muito poderoso, é transformador. Isso é grande, e Deus te abençoa para você fazer isso. Você vai contar algo, um testemunho,
A sua presença é impactante, traz impacto nos ambientes. Seus passos não são aleatórios. A sua presença no lugar não é casual. Você traz impacto e Deus vai te abençoar e te usar. E a atmosfera dos ambientes que seguiam um alinhamento errado será transformado. Esse alinhamento, como eu falei, alinhamento que veio de gerações, daquilo que eles aprenderam, que foram passados de gerações em gerações, que eram erros, será transformado e será impactado para trabalhar a partir dali com a verdade. Os seus passos não são aleatórios. O que você traz é convicção, é verdade sobre aquilo que você viveu. O que Deus abençoou para você vivenciar e aprender. Que te abençoou, que te deu vitória. E isso você vai transmitir para as pessoas. E o nome do seu Deus será glorificado. E os ambientes, as atmosferas dos ambientes, a partir dali, terão impacto, serão impactadas sobre o que Deus fez contigo. E isso vai trazer mudança, aumento de vida e crescimento na vida das pessoas, em áreas da sua vida. Você não vem apenas para mudar o ambiente, você vem para trazer convicção, trazer verdade. Você não veio para trazer uma nova atmosfera, mas a verdade é que dentro dos ambientes, a atmosfera dos ambientes vai ser transformada sobre aquilo que aprenderam que era errado e entrará a verdade. E haverá clareza e paz e pensamentos de crescimento, pensamento de coisas boas sobre a vida, sobre aquilo que aprenderam nos ambientes que estavam vivenciando, onde atuavam no erro, onde você chegou e trouxe a clareza e a verdade sobre aquilo que Deus fez contigo na tua vida. Isso é muito bom, isso é poderoso. É você trazer mudança onde tem desordem, mudança onde não tem convicção pessoal de vida, onde não existe identidade, você traz identidade, onde não existe mais vontade de crescimento, você vai trazer vontade de crescimento das pessoas, porque pessoas estão travadas, porque não entendem, porque vivem, elas têm crise de identidade. E quando alguém tem crise de identidade, ele não tem vontade de crescer. Mas quando você vai trazer o testemunho que Deus fez contigo na tua história de vida, assim como foi na história de Neemias, vai transformar o ambiente, vai criar outra atmosfera, uma atmosfera de paz, de alegria, de fé em Deus, glória a Deus, e vai trazer salvação na alma, na vida das pessoas, porque a salvação da alma é tudo nossa vida. Jesus veio para nos salvar. Foi por isso que ele morreu por nós na cruz do Calvário. E sobre o que eu estou falando aqui, para abençoar a nossa vida na terra. Mas, em primeiro lugar, ele veio para nos salvar. A salvação é tudo na vida. Então, as pessoas terão salvação e uma vida abençoada. Que isso é transformação de vida. Quando você tem algo para contar, você está imune à manipulação. Você fica livre das apresentações vazias, dos questionamentos destrutivos, das dúvidas que vêm lançar contra você. Porque você tem experiência com Deus. Você tem experiência. Você tem história para contar, algo para contar, verdade para contar. E você fica imune à manipulação do mundo que vem contra você. Aqueles que vêm tentar denegrir a tua imagem e se levantar contra você. Você fica imune primeiramente porque se você serve a Deus, Deus vai te proteger, cuidar, abençoar você, sua casa, sua família. E em segundo lugar, você fica imune também porque você tem experiência. Deus te preparou no caos para te levar para a clareza. E através dessa clareza que você traz transparência sobre o mundo para destravar o olhar, a mentalidade do coração das pessoas, para eles entenderem e saberem o que é certo, arrancar as dúvidas e lançar de fora aquilo que é errado. Então você fica imune à manipulação. As palavras vazias que vêm contra você, os ataques daqueles que se levantam contra você para te atacar, achando que você não é imune. Eles vão tentar te manter na tradição do erro e você não vai se deixar se levar por aquilo. Porque ele vem com as suas tradições erradas. Ele vem com os ataques, com respostas sem nexo, com as suas falsas verdades, que para ele é verdade, mas você sabe que é mentira. E você está imune a isso, essa manipulação que vai ser lançada contra você, através dessas pessoas que passam a vida sendo atraídas e vivendo no errado, como eu falei, sobre algo geracional, sobre ambiente, sobre aquilo que elas vivem. E você traz clareza sobre a mentira,
Você traz verdade sobre o engano. O oculto sai da escuridão e entra a luz da verdade na vida dessas pessoas e elas têm a vida transformadas. E nada pode te atacar. Nenhuma resposta errada vai ser algo que vai sobre a sua pessoa. Nada vai te atacar, porque Deus vai te proteger. A manipulação não vai se levantar contra você, porque você está imune. Porque você aprendeu, em primeiro lugar, com Deus, e Deus é na tua vida. A resposta errada que vai vir contra você, ela não vai nem te atingir, em nenhum momento ela te atinge, nem vai chegar perto de você. Porque você está protegido sobre a vida que você vivenciou, sobre aquilo que você testemunhou, que você vivenciou, e você tem ideia sobre o certo e sabe entre o certo e o errado. E isso não pode trazer nada de errado contra você, porque Deus está com você. Tem um testemunho para contar, através do poder, o santo poder de Deus na tua vida, você carrega uma presença que muda o ar, não sobre aquilo, não sobre apenas aquilo que você fala, aquilo que você declara que é verdade, mas sobre aquilo que você sobreviveu. Isso é muito poderoso, que as pessoas ficarão entusiasmadas, alegres, satisfeitas. Elas se alegrarão e aprenderão contigo sobre o que você sobreviveu. Você vai contar aquilo que você vivenciou, isso vai ser bom, vai ser maravilhoso. Mas o mais transformador disso, tudo isso aqui, é a tua sobrevivência nas lutas da vida que você passou. Porque Deus estava contigo. Deus segurou você com a mão dele poderosa, o poder da sua mão. Ele te abençoou e você passou em alinhamento entre você e Deus sobre aquilo que Deus preparou para você passar, para edificar a sua vida e a vida do mundo através do teu testemunho. Você vai mudar o ar, a atmosfera, com a sua pessoa física, naturalmente. Porque Deus é contigo, porque Deus está contigo. Glória a Deus. É Ele que muda o ar e a atmosfera. Ele permite você naturalmente mudar, porque Ele está contigo. A honra e a glória de Deus, que te abençoou, que te deu vitória sobre a situação difícil, que Ele mesmo, Deus, criou para você passar, aprender e criar um testemunho de vida. Então, as atmosferas dos ambientes serão mudadas, transformadas. A clareza será exposta, a verdade será exposta. Você vai desbloquear todo o erro nos ambientes que receberam através de gerações e de palavras ocultas. E você vai criar uma imunidade dos ambientes, quando você contar o seu testemunho, na vida das pessoas que aprenderam erradamente, para que ela fique imune sobre aquilo que ela venha ouvir novamente, que é erro, para não aplicar na sua vida, mas que ela venha aplicar aquilo que Deus está usando você para passar para elas, através do teu testemunho, tua história de vida. Isso é muito poderoso. É você transformando o ambiente, a atmosfera, mudando de um patamar abaixo, bem abaixo da média, nível baixo, do nível médio para cima, através do poder de Deus na tua vida. Glória a Deus. Através da transformação, trazendo significado para a vida das pessoas, porque você sobreviveu às lutas, você passou por todas as dores que Deus criou no caminho para você passar, mas Deus sabia que você ia vencer, porque Ele estava contigo. E a sua fé em Deus, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, você servindo a Deus, foi que fez dar vitória sobre o ambiente, a luta, o lugar e o trajeto que Deus permitiu você passar, para você ser um vencedor, e Deus te dá vitória, Deus te abençoar. Isso é grande, é poderoso, é maravilhoso, porque Deus traz algo para contar da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre um testemunho de vida. Essa pessoa sempre vai buscar o crescimento, vai buscar a verdade em vez de aplausos, vai buscar se passar para um próximo nível, para onde Deus quer levar essa pessoa. E o seu testemunho de vida vai impactar aqueles que ouvirão o milagre que Deus fez na sua vida. Quando você tem algo para contar, isso é muito poderoso. É você pegar as pessoas, as famílias, e a levarem de um patamar para outro, através do poder de Deus na sua vida. Porque elas serão influenciadas sobre o que Deus fez contigo, e elas tentarão ser, naturalmente falando, uma certa porcentagem, buscar fazer aquilo que você fez, ou uma porcentagem maior, para aplicar nas suas vidas. Porque elas vão olhar para você e ver que você é uma pessoa abençoada, de sucesso, e isso só pode ser feito porque você serve a Deus, a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque Deus abençoou na sua vida, e elas também querem vivenciar
um pouco parecido, semelhante, porque ninguém tem uma vida igual a ninguém, sobre aquilo que você vivenciou. E Deus, que trabalha diferente em cada vida, Deus trata diferente cada um nessa terra, Ele trata diferente, abençoa cada um de uma forma diferente. Deus também tem projeto para essas vidas, como tem para a sua vida, se você que está ouvindo esse vídeo aqui, se você não serve a Deus, de acordo com o querer e a vontade dEle para a sua vida. Glória a Deus. Deus vai te abençoar na terra, mas é necessário aceitar nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador da sua vida, para Ele escrever o teu nome no livro da vida e levar para você ir morar eternamente no céu eterno de glórias. Glória a Deus. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Então você traz impacto nos ambientes, avanço, mudança e crescimento sobre aquilo que você é, sua pessoa é, que transforma os ambientes que você está presente. Porque você nasceu apenas para ser contado. Você nasceu para contar alguma coisa, para trazer uma transformação e mudança na vida das pessoas, através do poder do Evangelho, Jesus Cristo, através do poder de Deus na tua vida, que opera na tua vida. E se você serve a Deus, que você não seja apenas uma pessoa que vem para ouvir o testemunho das pessoas e contar testemunho de outras pessoas, mas também é contar o seu próprio testemunho sobre a sua vivência de vida. E entenda e creia que o seu testemunho edifica, transforma e traz crescimento na vida das pessoas, nos ambientes, em um país, porque Deus tem uma intimidade diferente com cada um. Deus trabalha de uma forma exclusiva com cada um, com você também. Mas o seu testemunho, aquilo que você vem para dizer, para contar, é poderoso, é importante. E as pessoas precisam ouvir aquilo que você tem para contar, para a vida das pessoas, porque Deus é fiel. Você conta um testemunho seu. Você não precisa de holofote. A sua própria missão de vida, o seu testemunho traz holofote sobre você, traz foco sobre você. E você vive apenas a verdade sua, a verdade que Deus tem contigo. E não sobre o que os outros pensam, imaginam ou te veem. Glória a Deus. Você não vive, como eu falei, por aplausos, mas você vive por verdade. E você se torna uma pessoa que traz uma vida inegável sobre aquilo que você vivenciou, sobre o testemunho de vida que Deus fez você viver. Isso é muito impactante na vida das pessoas. Glória a Deus. Isso é transformador. Glória a Deus. Porque Deus transforma vidas. E no período, no momento, no processo de transformação, isso gera testemunho. E todo testemunho gerado em processo de transformação, ele tem que ser contado. Porque é milagre de Deus. Porque você sobrevive às lutas, ao desconforto. Porque Deus está contigo. E o nome do seu Deus é glorificado na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. O nome de Deus é glorificado na sua vida. Glória a Deus. Como José sobreviveu na casa de Potifar, jogado em um buraco, vendido como escravo, mas foi parar nos domínios do palácio do faraó. Isso é testemunho de vida, isso é crescimento de vida. As pessoas viam José ali, um governador, mas existe uma história por trás, e essa história ela é necessária ser contada. A história é contada para se tornar um governador, como também a do momento se tornou um governador. Antes de ser um governador, tinha uma história de longos anos que Deus estava com ele, trabalhando, tratando com José, o transformando para ele se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. E ele se tornou aquilo que Deus queria que ele viesse se tornar, porque a vontade de Deus é o que prevalece. Como diz lá no livro de Isaías, Deus diz: e farei toda a minha vontade. Deus faz toda a vontade dele, não do homem, não de uma mulher, não de ser humano nenhum. Deus faz o que ele quer. Quando ele tem um projeto na vida de alguém, uma missão de vida, ele vai tratar, cuidar dessa pessoa e abençoar essa pessoa no projeto que ela vai passar, no processo, no caminho, na jornada. Ele vai abençoar, vai cuidar. Isso vai virar um lindo testemunho de vida, de bênção, de milagre, de vitória e de sobrevivência. E o nome do seu Deus será glorificado. Viva uma vida comprometido com aquilo que Deus tem contigo. Comprometido com a sua missão de vida. Comprometido com o querer de Deus na sua vida. E sobre esse processo, a jornada de vida que você viveu, está vivenciando, ou ainda vai passar, conte para as pessoas. Não
por aplauso, não por validação, não por querer, por ter aceitação, mas conte para o nome do seu Deus ser glorificado, para transformar e edificar vidas. As pessoas até podem não te aplaudir, mas reconhecerão aquilo que você se tornou e o processo que você passou e entenderão o impacto, o poder, a grandeza daquilo que Deus abençoou para você passar nesse processo, nessa estrada, nessa jornada de vida que qualificou você a ser uma pessoa melhor e levou a você a contar um testemunho de vida sobre o que você passou, o que Deus fez contigo, a experiência que você teve com Deus, a preparação que te levou para um patamar, para um novo nível de vida, a transformação da tua pessoa, o desenvolvimento do teu caráter, a lapidação do teu caráter, as experiências pessoais que você teve, a experiência pessoal exclusiva com Deus, o aprendizado que você adquiriu, a transferência desse conhecimento que você passou para as pessoas, os elementos, os pontos necessários, cruciais, como todos eles são pontos necessários e cruciais, desde o início da jornada até o fim, que você aprendeu, que você consumiu, que está dentro de você, que você aplica na sua vida, que você interage com eles, aquilo que você aprendeu, sobre os erros que você aprendeu, que hoje não erra mais, porque você aprendeu na dor e a dor traz transformação, aquilo que você leva para as pessoas para transformar, edificar as suas vidas, trazer ela de um certo abaixo da média patamar para um patamar acima da média, porque é transformação, é impactante. A atmosfera que você cria nos ambientes, através do poder de Deus na sua vida, que é um ambiente de transformação, trazendo um crescimento nos ambientes. Quando você conta algo, quando você conta o teu testemunho, o que Deus fez contigo, isso aí é transformação. É uma transformação que traz, como eu falei, aprendemos coisas erradas de uma forma geracional, mas também temos em nós, sobre aquilo que Deus colocou em nós, o poder de Deus em nós, para trazermos transformação para as futuras gerações que vão vir. E o seu testemunho, aquilo que você tem para contar, é algo legal, poderoso e maravilhoso, que vai trazer mudança em todos os aspectos, nos ambientes, nas gerações. Quando alguém conta o testemunho, ela eleva o seu padrão, ela eleva a sua influência. Mas não é só buscar ser notado, mas porque é necessário contar, porque irá transformar vidas, edificar vidas. Porque quem fez foi Deus, não foi você que fez. Foi Deus que colocou na situação que levou você a contar o testemunho para o nome do seu Deus ser glorificado. Isso é muito poderoso, isso é importante. A transformação na vida, ela é necessária. Toda transformação de vida, ela não transforma apenas a vida da pessoa que está no processo, mas a transformação se eleva à sua família, se eleva nos ambientes, se eleva onde ela está, onde ela vai, o que ela faz. A qualquer área que ela atua, que ela conta testemunho, ela está elevando o ambiente ao crescimento, ao progresso, ao desenvolvimento. Porque a sua história é uma história de vitória, porque Deus é um Deus de vitória. Então é necessário contar. Isso traz totalidade na forma de viver. Isso traz mudança na forma de viver. Porque aquilo que alguém ouve, que é bom, que é vitorioso, e em primeiro lugar é abençoado por Deus, as pessoas buscam colocar em prática. Porque o testemunho ele edifica, ele educa, ele transforma, ele impacta, ele traz uma transformação extensa, grande e poderosa, não apenas numa vida, mas em uma sociedade, num país, no mundo. Porque alguém que ouve o teu testemunho, ele vai contar para outra pessoa, e a outra pessoa conta para outra pessoa, e assim se polariza e cresce um poderoso testemunho impactante sobre o que Deus fez na tua vida. Então você não veio apenas na terra, né? Você não está apenas para ser contado como apenas um ser humano que está na terra, mas para contar também a sua própria história. Não contar apenas a história de alguém, o testemunho de alguém, mas contar o seu próprio testemunho. Glória a Deus, isso é poderoso, porque Deus quer que você conte o seu próprio testemunho. Mas para você contar o seu próprio testemunho, você tem que servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para você ter intimidade com Deus, para Deus te abençoar na terra e você falar o que Deus fez na tua vida. Isso vai impactar o mundo
tua casa, tua família e trazer transformação, aonde você trazer esse testemunho de vida, de bênção, de milagre, de vitória, que o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, o Criador do céu, da terra e do universo, fez na sua vida. O mundo vai agradecer. A sua voz, a história, o testemunho, o que você passou é um presente para o mundo, é um presente para o meio ambiente, é uma bênção, é um milagre, é um presente para as pessoas que vão ouvir. Então, se você tem um testemunho de vida, conte. Se você está vivendo, conte, mesmo que não chegou no final do processo. E se você crê que vai viver, a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus vivo, Pai Santo e Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador do mundo espiritual, do céu, da terra, do universo, tudo que existe, é o nosso Deus falando puramente, perfeitamente, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia tem maravilhosas e lindas, poderosas histórias de vitórias de homens e mulheres que serviram a Deus. Eles passaram por dores, mas essas dores, o processo, o caminho, os levaram para o ambiente que Deus preparou para eles viver. E hoje ouvimos aquilo que ele passou, os seus testemunhos, a sua história de vida, de bênção, de milagre, de vitória, na Bíblia Sagrada, que eu estou aqui com ela, na palavra de Deus. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Assim como Deus abençoou os servos do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Ele também vai abençoar a sua vida. Deus tem um lindo projeto com a sua vida. Se você não serve a Ele, droba o joelho aí na sua casa ou na igreja, em qualquer ambiente, peça perdão ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, pelos seus pecados, e Ele vai pagar o seu passado. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai fazer morada dentro de você. Glória a Deus. Ele vai te guiar e te orientar durante toda a vida. Você vai ter uma vida abençoada, maravilhosa, porque Deus vai estar contigo. Você não vai estar ausente de lutas, porque todos passamos por lutas. O próprio Jesus Cristo, ele passou por lutas terríveis, as piores lutas da história, mas ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para nós termos o direito à salvação da alma. Se o próprio Cristo, Filho de Deus, passou por lutas, nós também passamos. Mas Jesus disse na sua palavra que Ele estará convosco todos os dias, com nós, até a consumação dos séculos. Então, nas lutas, Jesus Cristo estará contigo. E na sua vivência aqui na terra, na sua vida com Deus, Deus vai te abençoar e você vai ter testemunho de vida para contar, para abençoar a vida, abençoar pessoas, sobre a sua experiência exclusiva e pessoal com Deus, sobre o que Deus tem contigo na terra, porque Deus trabalha e trata e tem um caminho diferente para cada servo do Senhor aqui na terra. Glória a Deus, porque Ele é grande, é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, que diz no livro de João, capítulo 10, verso 28, diz assim a Santa Palavra do Senhor: eu dou-lhes a vida eterna, aqui é Jesus falando, eu dou-lhes a vida eterna e nunca há de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Quando você aceita Jesus Cristo Nazaré como Salvador da sua vida, Ele vai segurar na sua mão e vai te abençoar na terra, e você vai ter a salvação da alma, e ninguém pode tomar a tua salvação, porque Ele é Deus. Aceite Jesus Cristo Nazaré para você morar eternamente no céu de glórias. Deus é fiel, amém!